Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Nós já estamos na 11ª semana de estudos, nós temos crescido muito espiritualmente. Eu não sei você, mas eu tenho crescido muito espiritualmente, a minha vida com Deus tem sido muito boa a partir do momento que eu comecei a gravar essas lições, tenho estudado mais a Bíblia, tenho orado mais, eu tenho me dedicado cada vez mais para estudar e trazer aqui um conteúdo diferenciado para você, para que você, ao chegar ali na classe da Escola Sabatina, você tenha aprendido coisas importantes, coisas maravilhosas, e eu agradeço você por estar conosco. Nós estamos hoje estudando a Bíblia através deste guia Missão de Deus, Minha Missão. Você que tem estudado, que tem marcado, que tem respondido aí a sua lição, você que também tem se valido aqui do nosso suplemento teológico, suplemento histórico, suplemento geográfico. O nosso interesse é que você cresça, que você se desenvolva, que o seu progresso espiritual seja ascendente, seja motivado pelo Espírito Santo. Muito obrigado por você estar conosco, acompanhando as lições que estamos passando aqui. Muito obrigado por compartilhar os vídeos, muito obrigado pelas palavras de carinho nos comentários aqui. Eu tenho lido cada comentário, tenho tentado responder cada um na medida do possível, tenho orado por cada um de vocês nas minhas orações da madrugada. Cada pedido que você tem deixado ali, eu tenho orado. Eu não conheço você pessoalmente, mas nós somos unidos pelo poder da oração, nós somos unidos pelo estudo da Palavra de Deus. Você, aonde você esteja, aqui no Brasil ou no exterior, e você seja realmente abençoado, que você receba o nosso abraço e continue colaborando com a gente, viu? Continue enviando aí os vídeos para as pessoas, compartilhando como você tem feito, continue dando like, continue, por favor, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito. Nós temos apenas 25% das pessoas que assistem esse canal que são inscritos aqui, e nós queremos mais pessoas inscritas, queremos que esse conteúdo chegue para muitas pessoas aí ao redor do mundo, para motivarmos as pessoas a estudar a Bíblia, estudar a lição, se preparar, terem zelo, capacidade espiritual para dar razão da fé que há em nós. E por isso nós vamos estudar a lição número 11, hoje com o tema Missão em Favor do Não Alcançado, a parte 2. E qual será, pastor, o foco da lição dessa semana? O foco da lição dessa semana vai trabalhar qual a abordagem, quais estratégias que Deus quer nos ensinar para que usemos na pregação do Evangelho nas grandes cidades. Como pregar o Evangelho para as cidades? Jesus pregou o Evangelho em várias cidades. Jesus era judeu e ele nasceu no meio judaico. A Galileia, a Judéia, a Idumeia, enfim, ele pregava o Evangelho naquela localidade e o povo judeu ele se sentia exclusivo, porque, é verdade, ele sentia que existia uma apreciação de Deus para com aquela nação. Na verdade, nós vemos ali em Romanos capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, verso 1 e 2, onde diz que os oráculos de Deus foram entregues ao povo judeu. Sim, Deus escolheu o povo judeu, mas como diz lá em Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio capítulo 14, Deus não os escolheu porque eram os mais bonitos, Deus não os chamou porque eram os mais sábios, Deus não os chamou porque eram os mais numerosos, porque eram os mais habilidosos. Deus chamou porque queria se manifestar através deles, porque queria que as pessoas conhecessem a Deus através da nação de Israel. E agora, Jesus, ao pregar o Evangelho ali na Judéia, em Galileia, ele nota que as pessoas que eram para estarem prontos para receber a mensagem não estavam rejeitando a sua mensagem, e ele então resolve levar os discípulos para pregar ali na Fenícia, né? Você tem na sua tela o mapa. Eles então atravessaram Cafarnaum, saíram de Cafarnaum, atravessaram a Galileia e subiram ali para a parte de cima do mapa aí, à sua esquerda, na parte superior, você está vendo aí Tiro e Sidom. Com isso nós vemos que essa cidade é uma cidade pagã, era uma cidade odiada pelos israelitas, era uma cidade que era inimiga do povo de Deus. O povo de Deus, que eram os judeus, não considerava que o Evangelho era para todos, mas Jesus queria ensinar para os seus discípulos que o Evangelho é para todos, né? Aqui diz assim na parte sábado: no princípio, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos. É uma citação de Jesus buscando Adão ali no Jardim do Éden após eles terem pecado. E até hoje, ele ainda busca alcançá-los. Aqui com referência às 3 mensagens angélicas, Jesus envia os anjos com a mensagem angélica para advertir o povo para que se arrependam, né? Incluindo os que estão nas cidades. Precisamos pregar o Evangelho a todo lugar.
para todos os povos. Semana passada nós estudamos, algumas semanas atrás, aliás, nós estudamos sobre pregar o evangelho para os poderosos, para classes sociais diversas, ricos ou pobres. E na semana passada vimos Deus trabalhando com pessoas de culturas diferentes. Agora, como trabalhar com pessoas que moram nas cidades. Em 2018, as Nações Unidas publicaram as últimas descobertas que dizem que 55% da população do planeta, né, vive em áreas urbanas. E isso é realmente verdade, né? Eu fiz umas pesquisas também, você pode pesquisar aí no Google, você verá. Hoje, em 2021, a ONU fez a pesquisa e 56% das pessoas que moram no nosso planeta, no mundo, elas moram em cidades, elas vivem em áreas urbanas. E aqui diz que até ano 2050, esse número pode chegar a 68% de pessoas moram na cidade. É um grande número. A maioria das pessoas do planeta moram em cidades grandes. E como alcançar essas pessoas? Essas pessoas elas têm necessidades emocionais, espirituais, necessidades físicas. Essas pessoas precisam se encontrar com Jesus, de fato e de verdade. Precisam ser conscientizada da palavra de Deus, e a palavra é a única que pode preencher o vazio da alma, que pode trazer total satisfação e perfeita paz. Então, no entanto, muitos do povo de Deus agem como Jonas ao serem chamados para testemunhar a uma cidade. Por qualquer motivo, fogem da tarefa. As grandes cidades de hoje, meus queridos irmãos, é o polo de grande concentração de individualismo. É também um polo de grande concentração de narcisismo, consumismo, pessoas que vivem uma vida artificial na cidade. As pessoas se fecham em um mundo único, onde se torna cada vez mais difícil de estabelecer relacionamentos verdadeiros, relacionamentos duradouros, relacionamentos onde possamos apresentar também, além da nossa amizade, além do nosso companheirismo, nossa vontade de ajudar, a palavra de Deus, que é o bálsamo para a vida, não é mesmo? Então, muitos moram na cidade grande, mas não pregam o evangelho na cidade grande. Muitos cristãos, eu vejo, moram na cidade grande com o intuito de alcançar, evoluir nas suas carreiras profissionais, conseguir recursos financeiros, moram na cidade porque às vezes nasceu na cidade, já está acostumado com esse vínculo, mas eu e você sabemos que a Bíblia, ela traz o tema sobre a pregação do evangelho na cidade. Dito essas coisas, nós vamos seguir aqui a parte de domingo, missão em regiões estrangeiras. Olhem só, Jesus ele partiu com seus discípulos de Nazaré, de Cafarnaum, para a região de Tiro e de Sidom. É o que está aqui em Mateus 15, verso 21. Por que ele os levou os discípulos da Galileia para trabalhar ali entre os pagãos? A lição faz essa pergunta. Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam facilmente na Galileia. Imagine só que você fosse um dos discípulos e que você vivesse a vida toda ali naquele seu mundinho, com aquela cosmovisão, que o povo de Israel, o povo judeu, era o povo exclusivo de Deus, e você estivesse acostumado com todos os rituais ali do judaísmo, que você estivesse acostumado já com as cerimônias, com as orações diárias, que você tivesse grandes partes da Bíblia, da Torá, decorado na sua mente, e que tudo aquilo fosse assim, o que você conhecia sobre Deus, sobre o Evangelho, como Deus enxerga as coisas. A sua visão de mundo e do cristianismo seria uma, ou melhor, do judaísmo, porque o cristianismo ainda estava iniciando, né? O povo de Deus era chamado de povo do caminho e não de cristãos ainda. Depois, no futuro, que serão chamados de cristãos. Como seria a sua vida se você conhecesse apenas o local onde você mora? Muitas vezes nós vivemos em locais onde nós moramos, fomos acostumados, criados de uma forma e não sabemos o que existe além das montanhas, nas outras cidades, como é viver em várias localidades, várias culturas diferentes. E a lição deste trimestre inteiro está nos desafiando a pregar o Evangelho para todas as culturas, para todas as cidades, para todas as classes sociais, para todas as idades, para os idosos, né? O povo da terceira idade, para os jovens, para as crianças, para os juvenis. E a abordagem para cada um desses precisa ser uma abordagem um pouco diferente, mas a palavra de Deus é a mesma. Então Jesus leva os discípulos ali para além da onde eles moravam, para que eles tivessem uma cosmovisão diferente, para que eles conseguissem entender o que pensavam e como se sentiam as pessoas que moravam nas outras cidades. Quem são eles? O que eles pensam? Quais são os sentimentos
Eles existem um vazio no coração, eles também estão procurando resposta, eles também esperam um libertador, um Messias. Como é a vida deles ali? E aí Jesus leva os discípulos para que eles pudessem aprender um pouco mais sobre o evangelismo, porque chegaria um momento em que Jesus não estaria mais com os discípulos. E como eles lidariam com os samaritanos, né? Como as pessoas que moravam além de suas terras, como eles lidariam com os gentios? Eles continuariam achando que esse povo, o evangelho não tinha sido aberto para eles? Então olha só, aqui diz assim, leia Juízes 3, de 1 a 6, 1 Reis 5, né, e 11, como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades. Olhem só, aqui em Juízes, capítulo 3, do verso 1 em diante, fala assim para nós, são essas nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para lá, por eles o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. O povo de Israel, quando sai do Egito ali, os hebreus, indo para a terra de Canaã, eles começam a guerrear com as nações que eram originais das terras e eliminar aquele povo, estabelecerem moradias ali, mas houve algumas nações que Deus permitiu que elas ficassem, que elas não fossem exterminadas ou que elas não fossem removidas daquela localidade, né? Para que elas testassem a fé dos israelitas. No versículo 5 fala, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Nós notamos nesse texto aqui que existia uma ligação, um relacionamento entre o povo cananeu e o povo israelita. O povo israelita convivia com aqueles que eram cananeus, mas em vez do povo israelita influenciar como era o propósito que Deus os tinha designado, chamado para ser nação santa, para que eles proclamassem as verdades de Deus para as nações, não. O que estava acontecendo era algo totalmente ao contrário. Eles que estavam sendo influenciados pelas nações que eram vizinhas. E aqui dizem que eles estavam contraindo matrimônio com pessoas de julgo desigual, pessoas que adoravam outros deuses, que tinham outras culturas, que tinham outros pensamentos. E nós vemos aqui que o rei de Tiro, ele tinha um certo relacionamento com Salomão, ele tinha uma boa convivência com Davi, o seu pai, e agora quando Salomão quis construir a casa de Deus, o rei Irão, rei de Tiro, providenciou toda a madeira que necessitavam para construir o grande templo de Salomão, né? E com isso, o que foi acontecendo? Nessa ligação entre o povo de Israel e o povo sidônio, né? O povo de Tiro, eles acabaram se corrompendo. O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, acabou se corrompendo quando ele começou a contrair matrimônio com essas mulheres princesas que eram as princesas dessas nações, que eram nações pagãs, e aí a Bíblia diz que o coração de Salomão se corrompeu devido a tantas mulheres. Algumas pessoas dizem por aí, eu acho que a gente fazem brincadeiras sarcásticas, né? Zombam assim, acho que a gente pode ter mais do que uma mulher, porque na Bíblia os reis tinham várias mulheres, ali vamos patriarcas com várias mulheres. Mas a Bíblia deixa claro que os reis não deveriam adquirir para si muitos cavalos, muitas riquezas e nem tampouco ter muitas mulheres. É isso que o texto está aparecendo na tela para você. E agora, olhem só, mas por que eles tiveram? Porque não seguiram o conselho de Deus. E porque não seguiram o conselho de Deus, eles colheram as consequências tristes de uma vida longe dos caminhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando você escolher viver longe dos caminhos de Deus, você vai colher consequências terríveis para a sua vida. Por isso que Deus deixa o ensinamento. E a vida de Davi, a vida de Salomão, a vida de homens e mulheres da Bíblia que fizeram o que estava contrário à Bíblia, eles escolheram as consequências terríveis para a sua vida. E Deus não removeu essas circunstâncias desfavoráveis da vida dos profetas e dos homens e mulheres de Deus. Não, Ele deixou aqui
para que nós aprendêssemos com os seus erros e com os seus acertos, né? E eu coloquei aqui então, existe uma ligação entre Israel e essas nações Tiro e Sidom, existe uma aliança econômica que influenciou o povo de Israel e levou o povo de Israel a abandonar a Deus. Que tipo de influência que você tem com as pessoas que existem no mundo? Influências positivas ou influências negativas? Você tem conduzido pessoas para perto de Deus? Ou você tem aderido ao que eles têm apresentado para você e você está se afastando de Deus? Pense nisso. Vamos aqui avante, parte de segunda-feira, fala sobre buscando as multidões. Então nós precisamos ter abordagens e estratégias assim diferentes para cada região, para cada localidade, né? Se você vai trabalhar em uma aldeia, em um campo, lugar rural, é uma abordagem que você vai fazer. Mas agora a abordagem para alcançar pessoas que estão mais secularizadas, pessoas que estão ali em uma vida mais de individualismo, uma vida mais narcisista, pensando em si mesmo, apenas nos prazeres do mundo, apenas em ganhar dinheiro, apenas em riqueza, apenas em satisfazer os desejos da carne, né? Como você vai alcançar essas pessoas? E aqui diz que apesar dos desafios externos e internos, Jesus graciosamente estende a chamado para a sua missão nas cidades. Leia Mateus 9, 35 e 38. O que isso nos ensina sobre a missão para com as multidões, onde quer que as encontremos? Abra aí sua Bíblia, Mateus 9, vamos ler esse texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. É o texto bíblico. O que isso nos ensina sobre a missão para com as multidões, onde quer que a encontremos? Jesus percorria todos os lugares, ensinando e curando a todas as enfermidades. Teve compaixão das pessoas e desejava mais trabalhadores para trabalhar na seara, para que mais pessoas fossem confortadas, para que mais pessoas fossem ensinadas, para que mais pessoas fossem direcionadas no caminho correto, no caminho da verdade. Então, nós vemos que Jesus não ficou pregando o evangelho apenas ali para os judeus. Ele prega o evangelho para aquelas pessoas que estão além das fronteiras ali da Judéia, de Israel, e ele faz isso com muito carinho e amor, porque ele veio buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. E Jesus queria mostrar isso para os discípulos. Quantas vezes ele já tinha falado isso para os discípulos, mas os discípulos não tinham entendido ainda, E aqui diz assim, Jesus tinha compaixão da multidão, Lucas 19:41 descreve como Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, compaixão porque ele sabia o que iria acontecer com Jerusalém no ano 70, a destruição de Jerusalém. Podemos não entender a profundidade do seu amor, mesmo pelas massas anônimas. São anônimas para nós, não conhecemos, mas para Deus não são anônimos, porque Deus conhece cada uma das pessoas e cada uma, Deus conhece as suas individualidades, Ele se importa com essas pessoas. Anônimos que vivem na cidade. E por isso que em Mateus 9:38 Jesus disse para orar, a fim de que nossos motivos e sentimentos sejam como os dele. Já pensou, eu e você temos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, os mesmos sentimentos de amor, de compaixão, de pressa em pregar o evangelho para essas pessoas que estão se perdendo. Quantas pessoas estão por aí, se corrompendo, se perdendo nesse mundo de incredulidade, não é mesmo? Leia Mateus 4, 23 a 25, quando Jesus começou o seu ministério, de quais localidades vinha o povo? Aqui na própria lição já responde, em Mateus 4, 25, a multidão que seguia Jesus vinha da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, além de Samaria. Que região faltava? Ora, a região costeira de Tiro e Sidom, parte fenícia ao longo do mar Mediterrâneo e noroeste da Galileia. Agora entendemos por que Jesus foi àquela região. Muitas pessoas vinham de todas as localidades para serem curadas por Jesus, para escutarem as palavras daquele jovem galileu, palavra de erudição, palavra de sabedoria, palavras que eram assim profundas, mas eram palavras que também eram simples. Ele falava de forma bem simples, usando ali ilustrações do dia a dia daquele povo, ilustrações agropastoris, e ele trabalhava esses termos à medida que, de uma forma simples, o conteúdo se tornava um conteúdo assim muito profundo, que penetrava no mais íntimo da alma
e levava as pessoas a uma comunhão com Deus. Só que esse povo que morava na Fenícia, ali perto do Líbano, né? Tiro e os sidônios, eles não vinham. E agora ele faz então a viagem para Tiro e Sidom, uma viagem missionária, uma viagem transcultural. E aparece aqui também um texto de Ellen White, do Desejado de Todas as Nações, que fala assim: depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Jesus ele notou que aquele povo era um povo que também precisava do evangelho. Quando ele avistou a cidade e viu ali os seus templos pagãos, ele, com certeza, com os discípulos, notaram as suas culturas e viram que aquelas pessoas elas tinham as mesmas necessidades que o povo judeu, que todas as outras nações têm. O vazio no coração, a necessidade de encontrar resposta para suas perguntas, a esperança de viver uma vida além da morte. E tudo isso, Jesus, como tinha muitas multidões, agora, em vez da multidão vir até ele vai até a multidão daqueles que estavam na Fenícia. E quantos milagres ele fez lá? Não muitos. Ele fez, parece que apenas um milagre ali naquela cidade, e que foi o suficiente para transformar vidas e corações ali. Parte de terça-feira, em Tiro e em Sidom. Os estudiosos creem que Mateus foi escrito para o público judeu e Marcos escreveu para o público gentil, o público que era grego, né? E é útil saber essa diferença ao estudar os evangelhos. Por quê? Porque aqui na pergunta número 4 vai pedir para nós compararmos a história aqui daquela mulher que chega até Jesus pedindo a cura para sua filha endemoniada. E Mateus conta a história de uma maneira e Marcos conta a história de outra maneira. O que nós vemos aqui? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 15. Estamos aqui perto. Mateus capítulo 15. O versículo 22 a 28, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui Mateus, como ele escreve para um povo que é totalmente judeu, ele diz: é uma mulher cananeia, é uma mulher pagã, é uma mulher que não é do povo de Deus. Essa é a explicação dele. Mas quando nós abrimos a Bíblia aqui em Marcos, no capítulo 7, o verso 24, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que ele expelisse de sua filha o demônio. Então, como Marcos ele não escreve para um público judeu, ele escreve para um público gentil, ele explica: olha, essa mulher era grega, era uma mulher que era ciro-fenícia. Ele não diz que ela era cananeia no sentido assim, tipo, talvez, quem sabe, querendo desprezá-la ou fazendo pouco caso da mulher. Ele explica demonstrando os detalhes para mostrar para que as pessoas que fossem gentios que estivessem lendo essa história notassem que Jesus também tinha feito uma cura para uma mulher que não era do povo judeu, né? Então Mateus apresenta ela como cananeia, Marcos como mulher grega, ciro-fenícia. Era um povo desprezado, era um povo que estava em total idolatria, era um povo odiado pelos judeus. O público de Mateus veria essa mulher como uma pagã desprezada. Isso vem da experiência histórica do povo judeu com os cananeus, como um povo que adorava ídolos, cujo estilo de vida e práticas malignas há muito tempo era uma pedra de tropeço para a nação. Nem os discípulos de Cristo consideravam possibilidade de que essa mulher tivesse fé e fosse parte do reino de Deus. Os discípulos não entendiam, e é por isso que essa história é tão importante. Vamos continuar, verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus vira para aquela mulher e diz: olha, eu não posso tirar o pão daqueles que são filhos para dar para os cachorros. Eu vim para a nação de Israel. Você não é israelita. Ele considera aquela mulher, é como se Jesus estivesse assim, sendo um tanto... Parece que aqui na história, quando lemos a primeira vez, parece que Jesus estava ignorando aquela mulher, desdenhando daquela mulher, né? E sendo um pouco grosso, mas sabemos que Jesus não era grosso.
Nós lemos agora há pouco que Jesus queria ensinar algo para aqueles discípulos. Vamos continuar lendo aqui para entendermos o contexto. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, podeis ir, o demônio já saiu de tua filha. Olha, minha filha, você está aqui me incomodando, mas eu vim para pregar o evangelho para os judeus. Não é certo tirar o pão do povo de Deus, que é o povo judeu, e dar para os cachorrinhos. Ele chama aquela mulher de um cachorrinho. E aquela mulher então entende o seu local ali. Ela diz: Sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos não ficam sem comer. Eles se alimentam e as migalhas que sobram eles jogam para os cachorros também se alimentam. Não importa se eu sou considerada como um cachorro, como animal, isso tem muita importância. Mas que ao abençoares o teu povo, o Senhor também abençoe a mim. Eu sei que existem bênçãos também para mim. E ela continua insistindo. E Jesus vai fazendo tudo aquilo ali para que ela continue insistindo, demonstre a fé e os discípulos possam ter então uma lição. É isso que nós vemos aqui no livro Desejado de Todas as Nações. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 43, Barreiras derrubadas. Jesus vai falar um pouco mais sobre esse assunto. O povo dessa região, onde morava aquela mulher cananeia, pertencia à antiga raça cananeia, eram idólatras, desprezados, odiados pelos judeus. A essa classe pertencia a mulher que foi ter então com Jesus. Era pagã, sendo portanto excluída das vantagens dia a dia gozadas pelos judeus. Aqui diz que ela buscava auxílio dos deuses pagãos, mas não obtivera melhoras da sua filha. Sua filha estava numa condição miserável, estava endemoniada, e ela ouviu falar de Jesus, ela conhecia sobre a profecia do descendente de Davi, a descendência sobre o Messias, a promessa messiânica. Ela entendia. Cristo conhecia a situação dessa mulher, sabia que o anelava ver e colocara-se-lhe no caminho. Mitigando-lhe a dor, poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para este fim, levar os discípulos àquele lugar. Desejava que vissem a ignorância existente em aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. O povo a quem se dera todo o ensejo de compreender a verdade desconhecia as necessidades dos que rodeavam. O evangelho foi dado para o povo judeu, mas o povo judeu estava desconsiderando, não estava dando ouvidos, estava ignorando a mensagem vinda do céu, ignorando o próprio Deus. E ele então leva os discípulos para aquelas aldeias e cidades para notar que essas pessoas estavam mais ansiosas de receber a bênção, mais ansiosas de entregar o coração a Deus, mais propensas a fazer o que é correto. E aqui diz assim: esforço algum se fazia para ajudar as almas em trevas. O muro de separação criado pelo orgulho judaico impedia os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Cumpria, porém, quebrar essa barreira. Jesus queria quebrar a barreira que existia no coração dos discípulos, mostrar para eles que o evangelho é para todos e não apenas para os judeus. Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher, recebeu essa representante de uma raça desprezada, como teriam feito os próprios judeus. Assim procedendo, era seu intuito impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim, ilustrando com o acolhimento dispensado à mulher e quanto ao modo compassivo porque desejava que tratassem com essas aflições. Segundo, o exemplo ficou na atenção que posteriormente lhe deu ao pedido. Então, olhem só, Jesus se faz um pouco difícil ali, ele começa então a ignorar aquela mulher para ver, porque ele sabia do interesse que tinha no coração e sabia que ela iria continuar insistindo e isso daria uma lição para os seus discípulos. Aqui diz que, aborrecidos com a importunação daquela mulher, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. Viram que o mestre tratava com indiferença e daí eles julgaram que os preconceitos dos judeus contra os cananeus lhe agradavam. Olha, o mestre está agradando, o mestre realmente está fazendo aquilo que nós falamos. Despeça essa mulher é gentia. E Jesus agora começa a dizer: olha, como posso pegar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos? Aquele a quem a mulher dirigia seus rogos, porém, era um compassivo Salvador. E em resposta ao pedido dos discípulos, disse Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se bem que essa resposta parecesse em harmonia com o preconceito dos judeus, era uma tácita reprovação aos discípulos.
o que vieram a compreender posteriormente, como a lembrar-lhes o que lhes dissera muitas vezes, que ele viera ao mundo para salvar todos quanto o aceitassem. E mesmo assim a mulher continuou insistindo: socorre-me, Senhor, socorre-me. E não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Jesus disse. Com isso afirmava, por assim dizer, que não era justo desperdiçar com os estrangeiros inimigos de Israel as bênçãos trazidas aos favorecidos do povo de Deus. Esta resposta teria desanimado inteiramente qualquer suplicante menos fervoroso, mas a mulher viu que chegara a sua oportunidade. Sob a aparente recusa de Cristo, viu a compaixão que ele não podia dissimular. Sim, Senhor, respondeu ela, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Enquanto os filhos da casa comem à mesa paterna, os cães não são deixados sem alimento. Tem direito às migalhas que caem da mesa abundantemente provida. Assim, se bem que muitas fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria também uma para ela? Era considerada como um cão. Não teria então também o direito de um cão a uma migalha de sua generosidade? Então Jesus, notando a fé daquela mulher, elogiou a sua fé e disse: pode ir em paz, a sua filha ela já está totalmente curada. Aquela mulher teve fé. É isso que a lição diz aqui. Então, com isso também, nós já entramos aqui na parte de quarta-feira, onde os discípulos diziam: mande-a embora. Mas nós vemos que nós não devemos rotular pessoas, não devemos ter preconceitos, não precisamos ter nacionalismo ou intolerância com nenhum grupo social. Nós precisamos amar todas as pessoas e pregar o evangelho a elas. E Jesus não se importava com etnias e não devemos também nos importar. Interessante é que aquela mulher, ela tinha uma fé muito assim, viva, que Jesus queria demonstrar para os discípulos. A palavra fé não significa apenas crer em Deus, apenas crer. A palavra fé, ela vem da palavra hebraica emuná, que significa fidelidade. É uma pessoa que confia em Deus, que acredita em Deus e que demonstra com suas atitudes a fidelidade do Senhor. Com o dia a dia ela demonstra frutos que mostram que ela realmente teve um encontro com Cristo, que ela foi transformada, que ela está feliz, que ela está agradecida ao Senhor por tudo que fez. E isso é demonstrar fé. Fé não significa eu apenas estar jogando dois grupos ali, dois times, e os dois times eles oram pedindo a Deus que ajude eles a ganhar no time. Deus vai ouvir a oração de qual dos dois? Não, oração não tem a ver com isso. Deus não responde as orações dessa forma. Deus ele trabalha de uma forma um tanto quanto diferente. A fé das pessoas tem a ver com crença, confiança e com fidelidade. É isso. Fé é a palavra grega pistis, que é um pensamento da palavra hebraica emuná, que significa fé também. Confiança, fidelidade. Fé verdadeira não é a fé apenas de dizer eu creio, é uma fé que mostra atitude. Porque a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 2 que até os demônios creem e estremecem. Mas eles não têm atitudes, não têm frutos. Então não adianta apenas crer na palavra de Deus. Tem que haver frutos que mostrem o arrependimento, que mostrem que realmente aceitou ao Salvador. Aqui na pergunta 5, leia Atos 10, verso 9 até o 16, verso 28, 34, 35. Como você resumiria a lição ensinada pelo Espírito Santo? Olha, vamos ler alguns textos aqui. Aqui em Atos, capítulo 10. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto eles preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixado à terra pelos 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Nós notamos que esse texto aqui é muito utilizado por pessoas que não conhecem muito bem o ensinamento sobre questões alimentares, sobre as restrições de alimentos puros e impuros. O assunto não tinha a ver com alimento, não era questões alimentares de imundo e impuro, aqui que
a visão se tratava? A visão se tratava entre as nacionalidades. O povo de Israel considerava que o povo judeu era um povo limpo, um povo puro. E o povo que era gentil, que morava em outras terras pagãs, esse povo era imundo. E Deus estava com aquela visão demonstrando para Pedro que ele não considerava o povo gentil povo imundo. Ele considerava essas pessoas como pessoas puras. Deus os tinha purificado. O evangelho também precisava ser pregado para eles. E aqui nos diz também para ler o verso 28, onde fala isso, olha só. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem consideres comum ou imundo. Pedro dando aqui a explicação da visão que ele tivera. E no versículo 34 e 35, a complementação disso. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhes é aceitável. A pessoa faz o que é justo, faz o que é aceitável, então essa pessoa, ele é considerado como filho de Deus. E depois temos a história, então, de Cornélio, que vai exemplificar bem isso. Então, como você resumiria a lição ensinada pelo Espírito Santo? O Evangelho é para todas as pessoas, né? O grande plano divino de salvação é para toda a família humana, não apenas para a nação ou grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades. Parte quinta-feira. Embora Lucas 18, verso 18, Jesus fez essa pergunta no fim de uma de suas parábolas. Ele diz, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Lembra que descrevemos aqui agora há pouco o significado de fé? Fé não é apenas crer. Fé é confiança. Fé é fidelidade. É uma fé que confia em Deus, mesmo em momentos adversos, mesmo meio à aflição. Você pode notar isso lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai trazer a descrição dos nomes ali dos heróis da fé. E você pode ver que o primeiro nome a ser citado ali é o nome de Abel. Abel teve fé, mas ele teve fé e morreu. Depois vai citar alguém que teve fé, o segundo, Enoque. Enoque teve fé e viveu, foi trasladado para o céu. Olha só o contraste. Na verdade, quando você lê com calma Hebreus capítulo 11, você notará que ali fala de um contraste de pessoas que têm fé e morrem, pessoas que têm fé e vivem, pessoas que têm fé, como ali Moisés, e é chamado para sair do Egito pela sua fé, e outros que têm fé, como José, e é chamado a ir para o Egito por causa da sua fé. Então fé não tem a ver se a pessoa vive ou se ela morre, se ela fica ou se ela vai, né? Se ela é chamada para exercer uma influência entre os ricos ou entre os pobres. Fé não tem nada a ver com aquilo que acontece com você. Fé é confiar em Deus e viver uma vida digna daquilo que você aprendeu, mediante ao qual você foi chamado. Você tem que cumprir o propósito que Deus chamou você. E isso é fé, viver os propósitos do Senhor para a sua vida. E isso é a fé verdadeira. Agora, quando Jesus voltar na terra, ele vai encontrar pessoas com fé? É isso que Jesus faz a pergunta em Lucas 18, verso 8. Como discípulos de Cristo hoje, precisamos ver o que Jesus está procurando. Nessa história, vemos que Jesus está à procura de uma fé que resplandeça mesmo em meio às trevas. E aqui diz para ler alguns textos, né? Mateus, em Marcos e em Lucas, nessas perguntas. Quem Jesus descreve como tendo fé? Em Marcos 8, verso 10 ao 13, que a lição diz para lermos, em Cafarnaum, Jesus destacou várias pessoas de fé. Em Mateus 8, verso 10 a 13, vemos um centurião pagão convertido com grande fé, né? Em Mateus 9, verso 2, encontramos 4 amigos cheios de fé que levam um amigo paralítico e o introduzem na presença de Jesus através do telhado. Lemos isso aqui outro dia, na outra lição. Em Marcos 10, encontramos o cego Bartimeu, que ia atrás de Jesus com a sua fé, e cuja fé resplandeceu em Jericó, e ele foi curado por Jesus. Vemos pessoas exercendo fé em níveis diferentes de vida, em culturas diferentes. Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade natal de Jesus, Nazaré, um fator limitante para o ministério de Cristo foi a pequena fé, ou mesmo a incredulidade absoluta entre seus discípulos. Várias vezes Jesus declarou, homens de pequena fé. Em Mateus 17 exclamou, ó geração incrédula e perversa. Querido irmão e minha querida irmã, nós notamos que
o povo de Deus, que tantos e tantos anos, centenas e centenas de anos, estavam sendo ensinados com respeito à vinda do Messias, aqueles que se preparavam para encontrar e receber o Filho de Deus, essas pessoas o rejeitaram. As que estavam mais preparadas, que mais tinham ouvido falar do Messias, aquelas que decoravam grandes partes da Bíblia em sua mente, essas pessoas não consideraram Jesus quando ele veio, não deram ali ouvidos à sua mensagem, o desprezaram, o abandonaram. As próprias pessoas da sua cidade de Nazaré, quando ele pregou e quando ele ensinou, debocharam dele, o rejeitaram, levaram no alto de um precipício e quiseram ali o empurrar dali, quiseram praticar ali um homicídio coletivo, queriam apedrejar Jesus, queriam matá-lo porque achavam que ele estava blasfemando. Não o aceitaram. Mas aquelas pessoas que viviam em localidades do quais nunca tinham ouvido falar de Jesus, essas pessoas dos quais não era o povo exclusivo de Deus, não tinham sangue judeu, não tinham pedigree, um povo que era considerado odiado pela nação judia. E esse povo muitas das vezes estudava muito mais as profecias do que o próprio povo judeu. Eles tinham mais fé, estavam mais receptivos à voz de Deus, estavam mais abertos aos ensinamentos e tinham uma demonstração de fé mais frequente. Jesus chamou os discípulos de incrédulos e disse que eles eram pessoas de pequena fé, e às vezes ele diz assim: até quando eu vou estar convosco? Mas quando ele vai ali, se encontra com os amigos do paralítico, com o centurião, com o cego Bartimeu, com a mulher grega Cirofenícia, ali cananeia, ele vê a fé. E essas pessoas todas são curadas pela sua fé. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias das Escrituras sobre o Messias do que os mestres de Israel. Aqui, isso está escrito ali no livro Deserto das Nações, quando se refere aos magos que vieram do Oriente para adorar o Messias que acabara de nascer. Imagine comigo, aquele povo que estudava outras culturas, aquele povo que adorava outros deuses, de repente começam a estudar as profecias das 2.300 tardes e manhãs, quem sabe começam a estudar ali as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, e começam a analisar, começam a estudar textos que diz que uma estrela procederá de Israel e começam a seguir aquela estrela. Notam pela profecia bíblica que o Messias estava perto de nascer. E eles não caminham entre os desertos, eles seguem avante para encontrar aquele do qual a profecia falava. E quando eles chegam diante do rei Herodes e eles perguntam onde o Messias nasceria, nós viemos adorá-lo porque vimos o seu sinal no céu. E ali os próprios judeus começam a pegar a Bíblia, começam a analisar. Olha, a Bíblia, a Torá aqui diz que ele nasceu em Belém, que ele nasceria em Belém. E eles então seguem para Belém. E ali já tinham sido anunciado o nascimento de Jesus para aqueles pastores. E os pastores vão até Jesus, contemplam Jesus, voltam para a cidade, notifica ali para os grandes homens estudantes da lei, os doutores da lei, para o próprio Herodes. Mas eles não consideravam que aquele realmente era o Filho de Deus. Como assim o Messias nascer em uma cidade pobre, vir de família pobre? Não consideraram aquilo. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos alguns irmãos simples falando alguma coisa muito importante, rica de espiritualidade, rica de conteúdo espiritual, mas às vezes porque não tem um diploma, às vezes porque não tem ali um título, essa pessoa é desprezada. E então aqueles homens, aqueles doutores da lei, nem sequer ir até lá para ver, mas eles foram notificados, eles rejeitaram o Messias. E Jesus foi ficando ali naquela condição, naquela vida por 30 anos. Ele foi se preparando, quando chega aos 30 anos começa a pregar o Evangelho e justamente esses que eram seu povo não o aceita, o despreza, lhe tratam com arrogância, com ódio, com desprezo. Criam todos os meios possíveis para o calar. Porque as palavras que vinham da sua boca eram palavras que deixavam ele em circunstâncias difíceis,
Eles não tinham mais ali a audiência do povo para os ouvir, porque agora a audiência do povo ia toda para aquele que eles consideravam um falso profeta, aquele que eles consideravam que era um blasfemo, e agora o queriam matar. Não podiam fazer isso porque não se encontrava erro nenhum em Jesus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca praticou algo de errado, sempre cumpriu a lei de Moisés à risca em todos os pormenores. Então conseguiram testemunhas falsas e levaram Jesus diante do tribunal. Lhe causaram dor, lhe causaram malefícios. Quando ele pede água para beber, eles lhe dão ali um vinagre e colocam em sua boca. Eles o maltratam, dilaceraram as suas costas, dilaceraram o seu corpo, esbofetearam, lhe davam pauladas na cabeça, zombaram dele, pegaram as suas vestes e lançaram sorte sobre as suas vestes e deixaram totalmente nu ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus, ele ali morreu pensando em você, morreu pensando em mim. Em toda aquela agonia, em toda aquela dor, ele não soltou um grito porque foi levado como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ali, enquanto aquelas mulheres estavam chorando porque Jesus estava sendo judiado, porque ele estava sendo morto ali na cruz do Calvário, ele diz: mulheres, não ficarem aí preocupadas comigo, mas se preocupar e chorar por vocês. Jesus já via lá no futuro o que iria acontecer com elas ali por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70, e ele agora se comove, tem compaixão por aquelas mulheres. Ele olha para o seu lado e ali tem um ladrão à sua direita, um homem que viveu a vida toda, uma vida depravada, uma vida de violência, uma vida de zombaria. E ali o texto bíblico diz que os dois ladrões estavam zombando de Jesus. Mas então, em um momento, aquele ladrão demonstra ali que aquele que estava ao lado dele sendo crucificado, era realmente o Filho de Deus. E ele reconhece e aproveita a oportunidade. E Jesus se preocupa com aquele homem, lhe garante a salvação, lhe garante o perdão, lhe garante a salvação quando ele viesse em seu reino. Meu irmão, minha irmã, que você e eu hoje possamos nos compadecer do que Jesus fez por nós. Que possamos refletir profundamente no seu imenso amor, no teu querer, na vontade de salvar as nossas vidas e nos livrar do pecado. Nós precisamos apresentar isso para as pessoas que estão a se perder na cidade. Nós precisamos usar nossos métodos. Lembre-se sempre disso, você não foi chamado para apenas adquirir riquezas, você não foi chamado para apenas nesse mundo se manter. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma missão em que você apresente Jesus para as pessoas, apresente a palavra, as mensagens distintivas da Igreja Adventista que nenhum outro povo tem, porque o povo adventista do sétimo dia é um povo remanescente que tem uma mensagem especial, a mensagem das 2.300 tardes manhãs, a mensagem do juízo investigativo, a mensagem das 3 mensagens angélicas, a mensagem do grande conflito que existe entre Deus e contra Satanás. Não tem você dado pouco valor às coisas de Deus? O povo judeu, o povo israelita, tinha o conhecimento da verdade, mas deu pouco valor aos ensinamentos e deu pouco valor ao que Jesus tinha para falar. Muitas vezes eu e você temos um grande privilégio, temos a Bíblia, adoramos a Deus de uma forma livre, mas nós merecemos aquilo que nós temos em nossas mãos. Desvalorizamos os textos de Ellen White, os livros que são publicados na Casa Publicadora Brasileira. Nós temos hoje muito material, muito conteúdo, nós só precisamos apenas separar tempo para ler, tanto quanto tempo dedicado em redes sociais, tanto e tanto tempo dedicado em novelas, em doramas, pessoas gastando tempo assistindo filmes e mais filmes, e deixam nas suas estantes os livros empoeirados, a própria Bíblia, a própria lição é deixada de lado. Meu querido irmão e minha querida irmã, não venha perder a salvação por negligência. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Não se deixe levar pelo seu coração. Ore e busque o Senhor mais profundamente. Se entregue a Ele de todo o coração. Dedique a sua vida a pedir que Ele lhe dê a oportunidade de pregar. Ore assim: Senhor, me mostre pessoas para que eu fale de Jesus. Mostre pessoas sinceras que querem aprender a palavra e que eu possa ser usado como instrumento do Senhor para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Que Deus ilumine você e que você seja um instrumento usado nas mãos do Senhor. Que o eterno e poderoso Deus te abençoe e nós nos encontramos na semana que vem.